Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios estão estabelecidos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 2 de abril de 2012. Requerimentos 031, 032 e 033/2012, da autoria da bancada do PMDB. Requerimento 034/2012, da autoria do vereador João Fabres. Requerimento 035/2012, da autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Indicações 071, 072/2012, da autoria do vereador Salésio Lima. Indicação 073/2012, da autoria do vereador João Fabres. Indicação 074/2012, da autoria do vereador Tatiano Teixeira. Indicações 075, 076, 077/2012, da autoria do vereador Vanderlei Zilli. Indicações 078 e 079/2012, da autoria do vereador Antônio Manuel. Projeto de lei PL 014/2012, da autoria do vereador Itamar da Silva. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Fará uso desses postos conforme requerimento aprovado nesta casa, de autoria desse presidente, o senhor Juliano Colossi, presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma STC, juntamente com Frank Hudson da Boite, coordenador de serviço e processamento de infrações. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora. Com a palavra, então, para dar as boas-vindas aos nossos convidados, o vereador presidente Antônio Manuel, que é autor da proposição. Senhor presidente, senhores vereadores, impresso que nos acompanhem e demais pessoas que nos acompanham também esta noite. Quero aqui cumprimentar especialmente Juliano Colossi, o Hudson, e agradecer pela presença, porque numa oportunidade anterior eu fiz um requerimento, e infelizmente na oportunidade o Maurinho não pôde se fazer presente, e hoje eu vejo que vocês estão aqui. O objetivo nosso, Juliano, desta vinda desta casa, a solicitação feita por mim é com o objetivo da gente esclarecer algumas coisas que talvez no passado, quando nós aprovamos nessa casa o projeto dando total liberdade para que fosse criada essa autarquia, e na época houve o comprometimento de pessoas que representavam o governo, na época que era o Maurinho e o... Me ajuda, Camisa. E o Jair. E pelo que a gente vê, hoje, a atuação na cidade de Criciúma não está dentro do que foi estabelecido, o acordo estabelecido entre os vereadores e a STC naquela oportunidade que nós aprovamos o projeto. Eu só vou dar as boas-vindas a vocês, e já que vocês vão fazer uma explanação de todo o trabalho de vocês, depois vem os questionamentos, eu vou fazer uso da palavra novamente, e até fazer algumas observações do que vem ocorrendo, não com as pessoas que transitam na cidade, mas com os próprios funcionários da STC, no caso, a nossa polícia municipal, os guardas municipais, o que vem ocorrendo. Aí, na oportunidade, eu vou explanar novamente e votar essa tribuna.
Então, com a palavra, Juliano Colosso. Bom, boa noite a todos, boa noite à plateia, né? Boa noite aos senhores vereadores, boa noite ao senhor presidente que fez o convite para nós estarmos aqui essa noite, mais prontamente para respondermos questões relativas ao funcionamento da ASTC e, mais especificamente, a existência ou a necessidade, o caso das multas de trânsito no município. Bom, eu montei um texto a respeito do funcionamento da STC em relação às multas também, e eu gostaria de ler, até para ilustrar a explanação que a gente vai dar essa noite. A Autarquia de Segurança e Trânsito Transporte de Criciúma tem dentre suas competências estabelecidas na Lei Municipal 5.390 de 2009 o dever de fiscalizar o trânsito do nosso município. Tais poderes foram herdados da extinta Empresa Pública de Trânsito e Transporte Criciúma, Criciúma Trans, que contava com um contingente para exercer essa função pública de mais ou menos 15 agentes de autoridade de trânsito. Com a sua extinção, esses agentes foram redirecionados para compor o pessoal da STC, que ainda contou com o aparelhamento da fiscalização com a contratação de mais 50 servidores civis para exercerem a função de guardas municipais. Prontamente, deflagra-se com a ampliação da fiscalização e, consequentemente, o número de multas aplicadas, simplesmente pelo número maior de agentes exercendo essa função a partir da criação da STC. Logo, não é coerente observar os atos dos agentes da STC com áreas de despreparo ou oportunista, uma vez que, a priori, só é autuado quem comete uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, as multas são aplicadas por agentes treinados para tanto, que antes de mais nada, são seres humanos e podem errar. E o condutor apontado como infrator possui mecanismos de defesa legais. Para tanto, a STC dispõe de uma junta administrativa de recursos, a JARE, que realiza a análise da defesa do auto de infração, bem como serve de primeira instância no julgamento dos recursos de infrações, sendo que o condutor ainda dispõe de oportunidade para recolher ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, que faz sua própria análise. Outro sim, o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, periodicamente faz uma análise das decisões dos recursos de infrações proferidas pela STC, sendo que até então não apontou nenhuma irregularidade. Esse é o Conselho Estadual. Ademais, esta relação aos valores arrecadados, o Código de Trânsito Brasileiro estipula as competências de atuação dos municípios, estados e União no âmbito de fiscalização de trânsito, definindo quais multas qual ente federativo pode aplicar, sendo que as multas de competência do Estado e do município de Criciúma são aplicadas dentro dos limites do município, tanto pela STC quanto pela Polícia Militar, por força de um convênio, número 6.611 de 2011, assinado entre as duas unidades federativas e a Polícia Militar de Santa Catarina com prazo de 5 anos, que vigora mediante renovações desde a época da Criciúma Trans. Por força deste mesmo convênio, mediante suas cláusulas 6ª e 7ª, dos valores arrecadados pelas multas aplicadas no município serão deduzidos despesas de tarifas bancárias, importância paga ao Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, CIASC, 5% destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET, conforme artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, custos de postagem das correspondências referentes às autuações e editais de intimação, remuneração dos membros da JARE estadual e municipal, custos de restituição de multas com recurso deferido e custos operacionais com a manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica. No montante remanescente, será realizado o rateio na proporção de 15% à Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, 15% destinado à Polícia Militar de Santa Catarina e 70% para o município de Criciúma. Por derradeiro, o município de Criciúma, por meio da STC, presta contas também à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Militar de Santa Catarina, referente à movimentação financeira deste convênio, e mais uma vez até hoje não foi apontado nenhuma irregularidade. Nesta linha, os valores angariados, mediante a aplicação de penalidade por infração de trânsito, possuem uma destinação pré-estabelecida por lei federal, conforme dispõe o artigo 320 do Código Brasileiro de Trânsito. Artigo 320.
A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Logo, ainda que sobressaiam resquícios de exagero nas autuações no âmbito do município, toda a receita é revertida em investimentos no município, conforme prefeitos do artigo 320. Assim, o exposto, por sua vez, regulamentado na Resolução 191 de 2006 do CONTRAN, bem como pela Portaria 407 do DENATRAN, que aprovou a cartilha de aplicação de recursos arrecadados com a cobrança de multas de trânsito. Compulsando-se a cartilha de aplicação de recursos do DENATRAN, observa-se que o órgão federal não deixou margem para desvirtuação da aplicação dos recursos, devendo-se presumir a idoneidade da aplicação desses recursos em nosso município, uma vez que essa autarquia municipal tem suas contas aprovadas anualmente pelo Tribunal de Contas do nosso Estado. Ainda a aplicação dessas multas não implica diretamente em ampliação imediata da receita da autarquia, uma vez que os valores de tais penalidades apenas entrarão nos cofres públicos após os trâmites legais dos recursos cabíveis, o que pode durar em torno de 2 anos, dependendo do caso. No outro vértice, apesar do número expressivo de autuações por infração de trânsito, o aparelhamento humano da autarquia não permite a fiscalização ampla de todo o município, destinando-se apenas às áreas central, suas adjacências e pontos críticos da cidade. Logo, presume-se a ocorrência de um número de infrações de trânsito muito maior que o número de multas aplicadas em Criciúma, que ora é questionado. A alegação de que a STC se tornou uma fábrica de multas deve estar acompanhada da descrição da conduta do condutor criciumense, que comete a infração de trânsito, admite que cometeu a infração de trânsito, mas fica indignado com a penalização aplicada. Fato este que eu também, como cidadão, tenho experiência própria de receber uma multa em casa e ficar completamente, nos primeiros dias, aborrecido. Mas, eventualmente, a gente nota, quando a gente faz uma infração, a gente sabe, acabei de fazer uma infração. É certo que tal conduta é deflagrada por parte da população do nosso país, tanto que sempre há manifestações populares quando há ampliação da fiscalização. Tal manifestação é aceitável vindo dos populares que a utilizam como meio de desabafo, por estarem sufocados com problemas sociais e outros, somados aos frequentes escândalos de corrupção no país que vinculam a imagem da fiscalização do trânsito a uma ampliação da receita pública disponível a desvios ilegais. Portanto, estamos na presente data aqui para apresentar as atividades que estão sendo desenvolvidas pela STC e prestar os esclarecimentos que forem solicitados. Bom, nós montamos uma apresentação no Data Show que coloca, no primeiro momento, a lei de criação da STC e coloca as suas atribuições. Assim como na própria lei que criou a STC, existem várias fontes de recursos, né, de receita que a própria empresa... Não dá para ouvir? Tá? Tem várias... não dá para ler, né? Tá. É que tem várias fontes de recurso que são destinadas de forma legal para a STC, e uma dessas fontes é a arrecadação através da transformação da infração de trânsito em multa. No outro slide, nós temos as autuações da STC, de responsabilidade da STC, são ligadas à questão da circulação, paradas e estacionamentos. E autuações de responsabilidade da Polícia Militar de Santa Catarina é regularização de veículos e a carteira de habilitação. E há um convênio entre a STC e a Polícia Militar, aprovados na Câmara de Vereadores, de acordo com o artigo 25 do Código Brasileiro de Trânsito, que dentro do município de Criciúma, as duas entidades, assim, a Polícia Militar e a STC, podem trabalhar em conjunto. O outro slide, ele mostra o número de veículos que nós temos em circulação em Criciúma. Para uma população estimada em 200 mil habitantes, nós temos dados dessa semana, 122.782 veículos, sendo veículos caminhões, motos, carros, né? A gente nota que é um número expressivo para o número de habitantes. Isso vem acontecendo no país inteiro, o aumento do número de veículos automotores.
Um exemplo em relação à aplicação das infrações, das autuações, em janeiro de 2011 a março de 2011, foram aplicadas 19.998 autuações, no total. Autuações. Nem todas as autuações viram multa. De janeiro de 2012 a março de 2012, foram aplicadas 13.526 autuações. Ou seja, houve uma diminuição de 6.472. Ou não houve uma fiscalização tão efetiva, ou as pessoas estão começando a respeitar mais a lei. Isso cabe uma pesquisa mais aprofundada. Das defesas apresentadas em 2011, 756 foram deferidas, porque eram infrações leves e médias. Ou seja, aquele infrator de trânsito que faz uma infração num primeiro momento, ou tem um histórico de não ter tantas infrações, ele é deferido a sua defesa. E as defesas que foram indeferidas são 1.632 no ano de 2011, das que entraram com recurso. Se bem que todo mundo pode entrar com recurso pedindo a retirada da multa, que passa para a Jari, que analisa o requerimento. Bom, dos registros de imagens feitos pelos aparelhos de fiscalização eletrônica, constata-se que a maioria não são transformadas em multas. Muitas das imagens são fotos ilegíveis, outros casos o cidadão recorre da infração e existem placas reflectivas que não são acionadas e registradas pelo sistema. Veículos e motos sem licença, fatos esses que não têm como serem convertidos em multas. A exemplo disso, se gastam R$ 5,00 para cada notificação ou autuação e mais R$ 5,00 na penalidade, ou seja, o correio é utilizado 2 vezes. Além dos convênios, que tem o rateio do quando se transforma em multa, com o CIASC e o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, equipamentos, entre outros. Um dado importante, que já foi falado no texto, é que a infração ela pode demorar 2 anos para se transformar em uma multa. Bom, nos próximos slides a gente mostra algumas atividades que são desenvolvidas pela STC em relação à fiscalização, feita pelos agentes de trânsito e pelos guardas municipais, que trabalham, pode passar nos slides, na fiscalização do transporte escolar, nos táxis, nos ônibus de fretamento e também as questões das lombadas eletrônicas. A questão das lombadas eletrônicas, ela possui um componente visual. Quando a pessoa vai passar por uma lombada eletrônica, ela já é avisada anteriormente que existe uma placa de trânsito indicando que haverá uma lombada mais à frente. Porém, essa exigência dessa placa parece que foi retirada numa resolução do DENATRAN, do CONTRAN, do Conselho de Trânsito, que desobriga os municípios a colocarem essa placa anteriormente às lombadas eletrônicas ou aos radares eletrônicos. Isso nós vamos manter no município de Criciúma, porque nós achamos que é uma informação que o cidadão tem que ter, que mais à frente vai ter uma lombada e ele tem que ter toda a observação que ali ele pode ser autuado. Algumas ações da STC. A educação, no caso, no ano passado foram feitas palestras nas escolas. A educação está vinculada diretamente com o diretor-presidente da STC, dentro do organograma da empresa. Ou seja, se busca, juntamente com o setor de educação, conscientizar as crianças e os adolescentes que estão em fase de escola, para que eles sejam bons motoristas no futuro. Porque nós, que já passamos da escola, eu me coloco também nessa posição, muitas vezes a gente vem com algumas situações do passado, e algumas práticas que nós fazíamos no passado, e aí para corrigir a gente é um pouquinho mais difícil do que corrigir
as crianças, já informar as crianças do que é o certo, do que é aquilo que as pessoas têm que fazer no futuro. Nós temos também a mini cidade itinerante, que é uma mini cidade onde a criança aprende a andar no trânsito da cidade. Nós temos um curso para taxistas e motoristas de ônibus, que foram 250 participantes no ano passado. Tem a questão da Semana Nacional de Trânsito, que foram 3.500 participantes. Curso de mecânica básica para homens e mulheres. Até nós estamos abrindo agora uma outra turma para o curso de mecânica para mulheres. Palestras nas empresas. E campanha de estacionamento nos estacionamentos e no carnaval. Ou seja, foram 3.500 alunos atendidos só no ano passado pela equipe da educação, que envolve também o setor dos agentes de trânsito e a Guarda Municipal, que vai nas escolas prestar esclarecimentos e passar as informações relativas ao trânsito. Depois nós temos algumas imagens em outros slides, né, da educação, do setor de educação. Hoje a Guarda Municipal e os agentes de trânsito, eles são compostos de 45 guardas em operação e 12 agentes de trânsito. Nós estamos, o concurso que foi realizado há uns 2 anos atrás, não chega a 2 anos atrás, qualificou mais 50 agentes de trânsito para trabalharem junto conosco. Nós estamos vendo a viabilidade financeira para o chamamento desses novos agentes. Depois nós temos a questão do estacionamento rotativo. Alguém imagina hoje Criciúma sem um estacionamento rotativo? Apesar dele ser pago, mas ele livra a cidade daquela permanência eterna do dono do empreendimento na frente do estacionamento o dia inteiro. Ou seja, libera para que haja uma circulação de veículos e uma parada de veículos dentro do centro comercial da cidade de Criciúma. Existe previsão de ampliação desse estacionamento, mas todas as ampliações a gente tem que ver tecnicamente se é viável ou não. Obras e projetos. Existe um setor que seria ligado à Superintendência de Projetos e Infraestrutura, que trabalha com a questão dos projetos viários, a questão do desenho das vias, e propõe tudo que é desenhado pela STC, tudo que é projetado é encaminhado diretamente para a Prefeitura, se precisar fazer alguma obra de vulto, ou nós mesmos executamos as pinturas nas vias públicas. Ainda no ano de 2010, foi reformado o Terminal Central de Criciúma, que está em previsão a reforma do Terminal da Próspera e do Pinheirinho. No ano de 2011, foi reformado a Estação Rodoviária de Criciúma, e, atualmente, nós estamos estudando internamente, no primeiro momento, um estudo de plano de mobilidade urbana para Criciúma. Por quê? Os números ali estão nos colocando, nós temos 122 mil veículos para 200 mil habitantes, sem contar os veículos que vêm dos outros municípios para circular na nossa cidade durante o dia. E essa facilitação das pessoas em terem os carros, não é culpa de ninguém, mas todo mundo quer ter um carro, mas as ruas são as mesmas de 25 anos atrás. Ou seja, a gente tem que mudar internamente, tem que ter um plano, que haja discussão, uma ampla discussão, como está colocado até no futuro plano diretor, da gente pensar o trânsito da cidade, pensar outras alternativas de trânsito e transporte, e pensar a mobilidade de uma maneira universal, porque a gente acha que a gente resolve tudo abrindo ruas, mas a gente tem que tocar, às vezes, no transporte coletivo, ou seja, tem que valorizar o transporte coletivo e ir na busca dos recursos para aumentar a rede do transporte coletivo e mesmo dos transportes individuais. Porém, a própria indústria automobilística, ela já, pensando nisso tudo, já vem desenvolvendo carros menores, carros elétricos, para ocupar essa vaga desses nossos carros atuais, que são maiores do que os carros do futuro. Aqui eu tenho algumas cenas
que foram captadas, vocês eu acho que não vão enxergar muito bem, mas algumas cenas que foram captadas dos radares e das lombadas eletrônicas, que até é vergonhoso a gente mostrar, mas mostra muito bem o que acontece, né? O maior percentual de multas que são revertidos em multas, que tem motos recolhidas também, são de motoqueiros. São os maiores infratores de trânsito no município. Tá? E olha ali, as imagens ali na próxima imagem. Né? O cara fazendo sinal, né? Eu acho que volta lá, tem o Superman lá que está tentando voar com a moto. Imagine se um cidadão desse encontra uma pedrinha de brita no meio do caminho, a moto sai fora e mata alguém que está no acostamento ou na rua, ou na calçada. Né? Então são pessoas que não têm amor à própria vida. Né? Olha só, e as maneiras de burlar a legislação, vocês vejam ali. O Superman ali, né? Ali está tapando a placa do carro. Né? Então assim, olha, o outro Superman, o mesmo, pode passar. 109 km por hora. Numa lombada, volta, por favor. Que é 50 km por hora. Passa 109 km por hora. Então só é multado porque quer. Tá? Nós temos avanço de sinal vermelho. Pode passar, pode passar, pode passar. Ali, eu coloquei uma imagem do meu próprio carro. Num domingo de manhã, saí eu, não sei o que eu estava pensando, e passei o sinal, sem ver. Então, cometi uma infração de trânsito, sem saber. Sem saber, não. Foi um desligamento da mente, podia ter causado um acidente. A sorte foi no domingo de manhã que não tinha ninguém. Olha ali, mas está ali. Estou ali. Pode passar. Ó, ali tem uma infração de trânsito num dia de semana, que o cidadão, né, atravessou o sinal vermelho na Avenida Centenário. E outros pontos, né, que acontecem essas infrações. Pode passar. Pode passar. Ali, ó. Isso aí é o transporte de pessoas na carroceria de uma caminhonete. Se bate esse carro, o que acontece? É totalmente legal. Pode passar. E aí nós temos uma relação das 20 maiores infrações, que é um relatório das 20 maiores infrações cometidas que foram acionadas pelos agentes de autoridade de trânsito, no caso, os agentes de trânsito de Guarda Municipal e também pela Polícia Militar. Em primeiro lugar, ficaria transitar em velocidade superior à máxima de até 20%, que seria uma infração média. O segundo, parar sobre a faixa de pedestre no semáforo em vermelho, que é média também. Terceiro, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 20% e até 50%, que é grave. Avançar o sinal vermelho do semáforo, gravíssima. Deixar o condutor de usar o cinto de segurança, grave. Dirigir o veículo utilizando o telefone celular, que é média. Deixar efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias, grave. Dirigir veículo sem possuir CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, gravíssima. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, que é gravíssima. Estacionar em desacordo com a regulamentação, estacionamento rotativo, que é leve. Transitar em local horário não permitido, regulamentado, que é média. Executar operação de conversão à esquerda em local proibido, que é grave. Estacionar no passeio público, grave. Estacionar em desacordo com a regulamentação, média. Conduzir veículo sem documentos, sem nenhum documento, média. Conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante, gravíssima. Permitir posse e condução do veículo a pessoas sem CNH, gravíssima. Conduzir veículo com características alteradas, gravíssima. Desobedecer às ordens emanadas das autoridades competentes de trânsito, grave. E estacionar em local ou horário proibido especificamente pela sinalização, que é média. Então, é uma relação de 20 infrações que foram registradas no ano de 2011. Bom, como um último, uma frase que a gente coloca, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Isso mostra assim, um dia nós chegaremos à educação, né? E a educação está com as crianças, né? Nós somos uma geração que aprendeu a dirigir, às vezes, meio que na marra, né? Eu pegava o carro do pai sem
sem nenhum compromisso, né, com a cidade, era outra cidade também na época, e saía sem compromisso. Hoje a gente vê que o trânsito é uma guerra, né, e precisa ser fiscalizado, as estradas precisam serem boas estradas, mas muito vai da consciência da pessoa que está atrás do volante, né, que ela é muito responsável pela questão de trânsito. Então nós nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos referentes à apresentação ou alguns outros dados que forem de interesse dos senhores. Vamos abrir espaço para os vereadores que queiram fazer perguntas ao Fabiano, ao Juliano, desculpa, e com a palavra inicialmente então o autor do requerimento, o vereador Antônio Manuel. Cumprimentar a Tati, que não estava aqui no momento que eu subi essa tribuna. Cumprimentar aqui o Toninho Isidório, que foi vereador, ex-presidente da casa, se encontra conosco hoje aqui. Domingos Freitas, suplente vereador. Toninho, o nosso amigo Serginho Pacheco, também presidente, foi prefeito da cidade de Criciúma, está conosco aqui. Eu gostei da explanação, Juliano, e vi também aquela cena ali, quando as pessoas se utilizam ultrapassando as sinaleiras sem medir as consequências. Eu não estou aqui, quando eu pedi para vir a essa casa, discutindo passar uma sinaleira com sinal vermelho. Eu vim aqui nessa casa, quando eu fiz esse requerimento, foi com o objetivo, tipo assim, de que hoje, muitas pessoas que estacionam o seu carro na cidade, num determinado momento, tipo assim, próximo a Exucre, um exemplo. À noite você vai ali, não tem local para as pessoas estacionar um carro, quando vão fazer uso de um trabalho ou coisa parecida, e na oportunidade, às vezes, naquele meio fio amarelo, que não pode estacionar, no momento rápido de retorno, as pessoas, então, entendem, tipo assim, ó, o objetivo é nós buscarmos um trabalho mais forte sobre essas pessoas que são nossos guardas municipais, de fazer um trabalho mais forte de conscientização com eles, eles não usar do abuso do poder na hora que eles têm uma caneta na mão, ou estar fardado como um agente ou como um guarda municipal. Eu detectei muitas pessoas sendo multadas desta forma. Uma outra coisa, tipo assim, um exemplo, o jogo do Criciúma. Nós sabemos que é um momento, aquilo ali é um momento de 2 horas de jogo, que as pessoas vêm de outras cidades, pessoas da cidade também que vêm aqui para usufruir e trazer dinheiro para a cidade de Criciúma, e que daí eu entendo que essas pessoas que são os guardas de trânsito, esses agentes deveriam estar ali orientando as pessoas que chegam de como estacionar e buscar uma alternativa para eles, e não ficar multando. É o que eles fizeram no jogo contra o Camboriú, no jogo contra o Figueirense. Então, eu acho assim que está faltando um preparo melhor para essas pessoas. Na minha opinião, tá? Sendo bem claro. Eu, quando vi também aqui, na sexta-feira, na rua Henrique Lage, ali você sabe que o prefeito ainda está devendo aquela rua para a cidade. E nós entendemos também que o prefeito está fazendo a parte dele, mas as pessoas que se utilizam daquela rua, elas deveriam ser olhadas de uma forma diferente. Eles estacionaram os seus carros e não tem nada que determina assim, não pode estacionar aqui, até porque a rua não está acabada. E aí o que é que aconteceu? Sexta-feira, os guardas nossos municipal estavam multando todo mundo ali. Eu acho um absurdo isso. Então, ele tem que fazer uma reflexão e fazer uma análise. Se a nossa rua ali, a rua Henrique Lage, ela está passando pelo período difícil de término da rua, aquelas pessoas que ali têm o seu comércio já estão sendo sacrificadas no poder aquisitivo, e as pessoas que vão ali ainda para comprar, ou pouco conseguem chegar nesta rua, estão sendo multados. É nesse sentido que eu fiz o requerimento.
até para mim saber o que é que realmente está sendo de multa votado por estacionamento, na realidade. Porque eu entendo que passar numa sinaleira é uma aberração, né? O cara está vendo a sinaleira, tem que respeitar. Porque se ele não respeitar, ele bota em risco a vida de outras pessoas, porque no ultrapassar uma sinaleira, o outro pode vir e realmente acontecer o que não deve, que é um acidente de trânsito. E dizer assim também, que eu vejo assim, tipo, a polícia, os nossos guardas municipais, eles estão fazendo um trabalho de vigilância, mas eu tenho uma foto aqui, que eles estavam dentro do carro sem cinto de segurança, os 3. Está aqui. Aí quer dizer, o poder deles serve para nós, mas para eles não serve. Então eu acho que eles deveriam ser multados também. Está aqui a foto deles, ó. E deveria ser cobrado uma multa deles aqui dos 3. Que a foto está bem nítida de que eles estavam dentro da caminhonete sem cinto de segurança. Então eu quero dizer assim que o que eu entendo é que foi muito esse pessoal nosso, não no todo, mas uma grande parte estão despreparados. Eles estão se achando pelo fato de ter uma farda, de ter o poder de um guarda municipal, eles podem fazer o que eles bem entendem. Mas eu acho que eles têm que fazer, mas primeiro conscientizar as pessoas, analisar cada momento, tipo o jogo do Criciúma, que aquele é um momento, a rua Henrique Lage, ali na Exucre, ali é um exemplo, você ali não consegue, não tem como estacionar, coisa parecida. Então são esses detalhes que nos chamam a atenção e que revoltam às vezes as pessoas que se utilizam desses locais e com razão. Porque muita gente que vê o jogo do Criciúma, a maior parte, uma grande gama dos torcedores que vem de outras cidades do município para incentivar o nosso time e no momento de lazer, infelizmente, ele sai daqui com uma multa sem necessidade, porque poderia ser feito um trabalho de conscientização. Então seria isso, Juliano, eu acredito que a STC agora no seu comando, não desmerecendo os demais que passaram, mas eu conheço o seu trabalho, dentro de tudo que você assumiu até hoje, você fez muito bem feito. Eu acredito que da mesma forma que você fez nas outras funções que você assumiu, com certeza você vai fazer essa muito bem também. Então, essas seriam as minhas palavras, e eu quero entregar essa foto nas suas mãos, para você ver e realmente dizer assim, ó, já que vocês dão multa para os outros, vocês também vão pagar uma multinha. Seria isso daí. Posso responder ou tenho que aguardar? Posso? Bom, em relação a... Quando nós assumimos a STC, nós encontramos a empresa ela possui um organograma muito bem montado, né, dentro da sua própria legislação que criou a STC, e, de uma certa maneira, ela incorporou duas figuras, que seriam os agentes de trânsito, que eram os agentes de trânsito da antiga Criciúma Trans, e criou uma nova figura, que é a nova Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela tem N atribuições. Uma delas é fiscalizar a questão do trânsito e também notificar quando for necessário, né? Nos casos específicos da Exucre e do próprio jogo do Criciúma, hoje a gente tem que apagar incêndio de um processo de crescimento da nossa cidade. Aí eu estou falando como arquiteto, de novo. Um processo de planejamento urbano da nossa cidade que não aconteceu, né? Hoje seria inadmissível o campo do Criciúma, onde era o antigo campo do Comerciário, no tamanho da nossa cidade, no local que ele está hoje. Porém, ele está ali e vai continuar por um bom tempo ali. Temos que viver com esse impacto que o campo traz para a cidade em alguns momentos. A Exucre, a mesma questão, é a questão do plano diretor vigente, né? A necessidade de vagas de estacionamento num empreendimento que foi aglomerando várias funções com o passar dos anos e foi indisponibilizando as vagas de estacionamento e foi utilizando das vagas de estacionamento das ruas para os alunos estacionarem seus veículos. É um outro problema que a gente tem que
conviver com esse problema e tentar resolvê-lo. A Rua Henrique Lage, nós até tomamos uma atitude nos últimos dias, que é de fazer uma sinalização provisória, até por conta da obra da rede subterrânea. Ela vai iniciar daqui a uns 3 ou 4 meses, ou 5 meses no máximo, mas nesse período há necessidade de se fazer uma sinalização provisória para indicar as entradas de garagem que existem ali na Rua Henrique Lage. Eu fiquei sabendo, eu recebi uma ligação, na verdade, de um morador que ligou para o meu celular, eu não sei como ele descobriu, que tinha um veículo estacionado na vaga de estacionamento, na vaga de entrada do prédio, né? Provavelmente o cidadão que estacionou ali também não sabia que era um prédio residencial, que parece que toda aquela Rua Henrique Lage é só comercial, né? Que a gente tem essa visualização. A questão da foto sem cinto de segurança, a gente vai apurar esse fato, né? Eu quero colocar para vocês que hoje o superintendente da Guarda Municipal é um funcionário da Guarda Municipal, né? Não é nenhuma pessoa de fora, não é nenhum político, não é nenhum, desculpa, né? Mas não é nenhuma pessoa de fora da empresa, é uma pessoa que faz parte da Guarda Municipal, que foi escolhida entre os guardas municipais, uma pessoa do quadro da STC, que está no comando da superintendência. E a gente tem, pelo menos umas 2 vezes por dia, nós temos conversado com o superintendente de algumas ações que a Guarda Municipal vem desempenhando, e também estamos tentando buscar um melhor aperfeiçoamento da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito, porque quando a gente faz uma faculdade, a gente acha que está tudo resolvido na nossa vida, né? Não é bem assim. Quando a gente faz um curso, a gente tem que dar prosseguimento, porque as coisas vão mudando, o trato com as pessoas vai mudando, a gente tem que saber se comportar com o público, a gente trabalha com o setor público, então a gente tem que, muitas das vezes, engolir a seco, né? Porque é o nosso papel de funcionário público, né? E isso a gente tem buscado aplicar alguns recursos, nós vamos aplicar alguns recursos nessa formação, nesses cursos de aperfeiçoamento da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito. Bom, eu espero que daqui a uns 50 anos, não pensando muito, né, que a gente não tenha aqui o nosso futuro não sei, os nossos futuros moradores de Criciúma, né, não estejam mais discutindo isso, estejam discutindo outras coisas, mas eu acho que tudo em relação ao posicionamento de alguns da Guarda Municipal, e mesmo da gente, às vezes, nos primeiros anos da nossa carreira no serviço público, a gente comete algumas irregularidades que às vezes a gente vai corrigindo com o passar do tempo, a gente vai aprendendo com os erros. E isso eles estão passando por uma aprovação. Todo dia é uma aprovação que a Guarda Municipal e os agentes de trânsito passam por estarem na rua, no contato direto com a população. Então, eu estou me alongando, mas essa é uma das questões que mais me preocupa como presidente da STC, de moldar ou educar e melhorar o trato que os agentes de trânsito e a Guarda Municipal tenham com os cidadãos de Criciúma. Tá? Então, muito obrigado. Seriam essas considerações nesse momento. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao Juliano, ao Hudson. Colocar o Juliano aqui, todo e qualquer debate que a gente está fazendo aqui não é a pessoa do Juliano ou a pessoa do Hudson, mas sim o agente, agora servidor público, né, que estão à frente dessa autarquia. Se nós tivéssemos mais tempo aqui para fazer o debate, obviamente que mais coisas vocês estariam ouvindo,
com certeza muito pouco de elogio e mais de crítica. Com certeza, por conta da vivência que a gente tem na cidade, do que a gente está acompanhando em relação ao trabalho da STC, e pela reclamação da população, que tem feito uma crítica muito forte à STC pela pouca atuação positiva da STC. Infelizmente, hoje eu diria que é isso que a gente tem do cidadão em relação a essa autarquia. O Juliano mostrou algumas slides ali, Juliano. Então, uma coisa que eu vou te falar, tipo, transporte pessoal em carroceria de caminhão ou caminhoneta, a prefeitura, ou as terceiras que a prefeitura contrata, são as que mais fazem cometem esse tipo de infração. Se tu pode olhar em qualquer momento, prefeitura com os seus servidores, ou a prefeitura, através das terceirizadas, é quem mais comete esse tipo de infração. Então, de repente, seria de nós começar a fiscalizar a própria casa primeiro. Tu colocou ali, que tem... no ano de 2011 teve uma quantidade de infrações aplicadas e 2012 diminuiu. E eu te pergunto qual é o efetivo que nós tínhamos em 2011 e qual é o efetivo que tem hoje em 2012 nesse mesmo período, Porque o que a gente vê é que naquele período houve um incremento, por conta do concurso público, e hoje a gente tem aí, claro, um esvaziamento, com informações de que muitos daqueles agentes que ingressaram na Guarda Municipal, na STC, já saíram e não houve aí o chamamento daqueles outros que esperavam no concurso. Inclusive, vários e-mails foram enviados para nós. Tinha uma quantidade imensa de agentes que tinham passado no concurso, no entanto, não foram chamados no período que estava ali do concurso. Uma outra pergunta, Juliano, a arrecadação, tu falou que houve a reforma do terminal central, vocês têm participação na arrecadação por conta das passagens ali, e aí gostaria de que informasse isso para nós, E também aquelas fotos que tu mostrou, aquele pessoal da moto, eles não saem de casa para ir trabalhar com certeza, Eles saem para fazer aquilo ali. Então, há que se considerar que existe uma diferença entre o Juliano, que por acaso, de repente, no momento lá que estava pensando em alguma coisa, avançou o sinal vermelho, que possivelmente foi na troca, porque esse sinal, ele, tem alguns aí também que falta bonequinho daquele, aquele de LED ali tem sinaleira que está faltando, aquilo ali, então tu fica na dúvida, acabou ou não acabou, vai vir um sinal vermelho ou não. Tem muitas sinaleiras que estão com problema daquela luz de LED ali, ela está faltando, então traz uma dúvida para o motorista. Então tem que considerar esse cidadão que porventura, no momento de dúvida, vai fechar o sinal, não vai, ele avançou, e aí foi pego no sinal vermelho, e aquele que sai de casa, como qualquer outro, muita gente que sai de casa armado para ir fazer arte aí na rua. Então essa diferença que tem que ter. E aí não existe a consideração, qual o tempo que tem ali para ele passar do sinal que vai fechar para o sinal vermelho. Isso não é contabilizado ali. Uma outra coisa, uma lombada de 50 passa 54 por hora, já é pego na foto. Então essas coisas que precisa, do mesmo modo a pessoa está meio distraída, de repente pisa, reduz em cima, mas já foi. Então essas coisas que precisam ser discutidas, Juliano. E aí, nós temos acompanhado aí, e eu falei aqui outro dia, por conta das obras, quando mais se precisa, ou seja, quando mais o cidadão precisa de um agente para organizar o trânsito, não tem. Então, a obra começa, mas não está lá o agente de trânsito, não está ninguém lá para colocar os cones, não tem ninguém lá para orientar, não tem ninguém para mudar o trânsito, e aí depois que causa um engarrafamento, que aparece a guarda de trânsito, e aí, naquela afobação, acaba causando mais transtorno do que ajudando em melhorar o trânsito. Obrigado, senhor presidente. Bom, Frank, eu acho que pode me ajudar em algumas questões. Bom, a crítica dos cidadãos, claro,
ninguém gosta de ser autuado, né? Eu já havia falado que isso é uma situação que a gente sente até uma raiva no primeiro momento. Porém, depois a gente verifica o erro e tenta não fazer mais. Em relação à atuação da STC, quando nós assumimos a STC em fevereiro último, dia 14 de fevereiro, foi feita uma reunião com a diretoria para algumas, e foi, no caso, foi colocado um funcionário da própria Guarda Municipal para ser o superintendente, que já tinha um conhecimento de toda a questão burocrática, a questão do funcionamento da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito, e a gente pede um tempo, né, para algumas atitudes que foram tomadas se transformarem em efeito prático, né, e nada se resolve de um dia para o outro. Em relação ao efetivo, em 2011 eram 50 agentes de trânsito e 50 guardas municipais e 15 agentes de trânsito. No ano de 2012, agora em março, nós temos 45 guardas municipais e 12 agentes de trânsito. Nesse último mês saíram 2 por conta que terminaram a faculdade e foram tentar outras habilitações, né? A questão do chamamento dos novos, né, do concurso. Nós primeiro temos que fazer uma análise financeira da empresa, verificar a possibilidade de chamá-los, né, porque eles vão se tornar servidores efetivos da STC, né, e a gente tem que ver o impacto na folha. Obrigatoriamente nós temos que chamá-lo por força da lei, né. Nós temos um concurso que vai até 5 de janeiro de 2013, que ele vence os 2 anos, e já há uma previsão de prorrogá-lo por mais 2 anos, até 2015. Isso aí já foi conversado internamente, já foi definido. A arrecadação com passagens, realmente, eu não sei lhe precisar o valor agora das arrecadações, mas existe por uso ou por acesso aos ônibus, existe um pagamento de uma taxa. Eu não sei lhe dizer agora qual seria essa taxa e nem qual o valor. A questão assim, do cidadão que é multado pouquinho, eu vou até usar uma entrevista. Eu estava nesses dias assistindo um canal, estava passando no canal e caí num canal lá religioso e fiquei assistindo. E aí, era uma nutricionista que estava falando com o padre. Era o padre que estava sendo o âncora ali do programa. E aí, a nutricionista. E aí era uma discussão sobre o leite. Que nós, os humanos, não fomos formados para tomar leite. Quem foi formado é o bezerro, né? E não faz. Oi? Não, foi um sábado de tarde, final da tarde, num canal religioso. Agora eu estava trocando de canal, caiu ali. E aí, aí o padre perguntou assim, tá, mas eu posso tomar um pouquinho de leite com café de manhã cedo? Aí a nutricionista fez a mesma pergunta para o padre. Padre, eu posso pecar só um pouquinho? Né? Ou seja, pecado é pecado e leite é leite. Então, assim, eu não sei lhe precisar agora, no momento, até quanto, né? Não sei se o Frank até pode responder, até quanto isso é tolerado. Tá? Juliano, meu questionamento não é essa relação de isso tolerado, mas é que tem sinaleiras que induzem o motorista ao erro. Ah, sim. Isso nós já evidenciamos, né? Nós já pedimos para o setor de infraestrutura fazer um levantamento de todas as sinaleiras. Tem um projeto lá interno de transformação de todas as sinaleiras no mesmo padrão, para não ter confusão, mas ora tem aquele negocinho que vai assim, né? Ora não tem aquele negocinho, só ficam as bolinhas lá, vermelha e amarelo, né? Mas assim, essa questão da tolerância, o Frank eu acho que poderia responder. Bom, boa noite. Boa noite. Na Henrique Lage, lá na avenida?
No final da reciclagem ela não tem fiscalização eletrônica, ela tem o equipamento, mas não funciona. Agora, só um questionamento que o Camisa perguntou ali, o avanço de sinal é no artigo 208 do CTB, a faixa de pedestre no 183 e a velocidade 218, 208.1, 2 e 3. Então, quanto ao tempo, velocidade. Vamos colocar, tem a resolução 146, que ela foi revogada agora pela 396. Então, ela tem um tempo de tolerância. Você passou, a lombada é 50. Você passou a 54. Não vai ser autuado. A 56, não vai. Porque tem 7 km de tolerância. Muita gente confunde o 20%. 57. Se é 50, 57 tu não multa. Só vai ser multado a 58. Porque tem a velocidade considerada, a velocidade medida e a velocidade regulamentada. A velocidade regulamentada é 50. A velocidade, de acordo com o anexo da 146 e da 396, ela tem 7 km de tolerância. Isso é um índice por causa do aferimento do Inmetro, que ele sempre quando bate dá 0,1, 0,5. Então ele já deixa essa tolerância de 7 km para não ter problema no equipamento, que é aferido todo ano. Então você passou numa lombada até 100 km, essa velocidade, são 7 km. Acima de 100 km, que não tem aqui no município essa fiscalização, aí são 7%. Aí tu passou a 70, tu vai ter que passar a 78 para ser multado. Então, vamos botar, tu passou... Não, só municipal, né? Só municipal. Eu falei na estadual, que é no caso do acima de 100 km por hora a velocidade, que é 7%, que daí muda um pouquinho que essa... Municipal, é 7 km. 7 km, que isso aí é a portaria 115 do Inmetro. Aí, dessa velocidade, decorre o quê? Tu tomou média, vai ali de desconto, tu passou a 58. Velocidade medida, 58. Desconto 7, velocidade considerada, tu vai receber uma notificação em casa com velocidade considerada, 51. 51 é velocidade medida para fins de aplicação do 20%, até 50 e acima de 50. De 0 a 20 é uma infração média. Caracteriza só de 0 a 20%. Se tu for de 51 até 64, tu vai tomar uma infração média. De 65 para cima até um 80, 90, uma infração grave. Acima disso, tu vai tomar uma infração gravíssima, multiplicada por 3 e com suspensão do direito de dirigir. Quanto ao avanço de sinal, ela está na resolução 165 e na portaria 16 do Denatran. A resolução, quanto ao tempo do sinal, o que acontece? Lá na portaria 16, ela tem um tempo que tu pode colocar de 0 a 5 segundos para o tempo de retardo. Quer dizer o quê? Tu vai avançar o sinal, tem a linha de retenção. No município de Criciúma, nós temos, foi um estudo técnico, foi feito, nós temos 3 segundos. Acionou o amarelo, 4 segundos. Acionou o vermelho, mais 3 segundos para te ser autuado. Então, para te tomar uma multa, tu vai ter que ter passado praticamente a 8 segundos com o sinal vermelho acionado. Além da imagem aparecer na foto. Tem que a imagem do sinal vermelho aparecer na foto. Na faixa de pedestre, tu tem o quê? De 0 a 12 segundos para o tempo de permanência. Vamos, eu fui no congestionamento. A 12 segundos. No município, nós contamos com 5 segundos de tempo. Tu vai na faixa, estacionou o carro, viu que está ali em cima da faixa. Aí, dei uma ré rapidinho. Tem o tempo de retardo. Tu não foi acionado. O sistema fica inibido. Se vem um carro atrás, aí nós temos que seguir o artigo 43 do CTB. A gente tem que fazer o quê? A gente... Aí que tá. É só explanando se vem um carro atrás. O que eu tenho? Um motorista consciente, um motorista defensivo, o que ele tem que fazer? O motorista defensivo ele tem que fazer o quê? Eu estou dirigindo nessa via. Aqui assim, eu sei que tem um carro atrás de mim, alguma coisa, eu já tenho que estar percebendo o que está à minha frente, atrás e aos lados. Então, se eu tiver o cuidado, se eu tiver a paciência, se eu tiver a coerência no trânsito que deve ser seguida, eu não vou cometer infração. Na Esteve Emílio. Porque ali o que ali o cruzamento. Aí nós chegamos do que o Juliano falou no plano diretor e mobilidade. Esse que é o problema. Tu vai tomar. Mas daí tu vai.
Tu tem que ir consciente que aquilo ali é errado. O que acontece? Aquilo ali são uma, duas, tem a Avenida Centenário. Aí são tudo desemboca numa só. Já foi, quem é mais um morador aqui, que nem nós que somos morador, sabe que já foi invertido muitas vezes a mão, o tempo do retardo de um lado e para o outro, que é aquele questionamento. Depende do fluxo, o fluxo da avenida é maior. Em determinados horários. Gente, eu acho assim, quando se fala em mobilidade, nós estamos vendo só a posição do motorista, né? Eu acho que mobilidade é muito mais do que só o motorista, né? O motorista pode estar... Tá? A questão do motorista eu gostaria de um acordo das lideranças de bancada, né? Se prolongar o quê? Mais 15 minutos? 10 minutos, então, mais 10 minutos, porque é um assunto bem relevante e, pelo que eu vejo, nós estamos aprendendo bastante. Sim. Depende. 70, 77, 80, 87, até 100 km. De 100 km para cima é 7%. Não vai ser multado. Aí o que acontece? Sim, mas agora... Não, mas aí, o CEASC, peraí, mas tem a tolerância, aí que está. A notificação que vai para a pessoa em casa, ela vai assim, tu pode olhar lá embaixo. Velocidade da via, 50. Velocidade medida, a velocidade que tu passou, 58. Velocidade considerada, 51. Vai 51 para ti, já descontado a portaria de metro. 57, é assim... Tu não vai ser multado. Se havia, pode aparecer lá. Não, que nós cobramos multa? Não. Com a palavra a vereadora Tatiane Teixeira. Não, ainda. 50 mais o 7. Mais o 7. Se a 40 mais 7. Tá. Se apareceu 57, é que tu passou a 64. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar especialmente o vereador Toninho Isidoro, né, que hoje está no plenário nos acompanhando, o vereador Serginho Pacheco também. Cumprimento especial ao Leandro, acho que não está mais aqui. Também à professora Raquel e ao William. Cumprimentar aos nossos convidados essa noite, né, ao Frank. Gostaria que garantisse a minha fala, presidente. Ao Frank e ao Juliano, né, que vem nesta casa para tirar as nossas dúvidas e ouvir também nossas sugestões como vereadores, que somos, né, a voz do povo e com certeza podemos contribuir bastante para o debate. Gostaria de deixar registrado, presidente, que hoje não participei da reunião de comissão porque estava na Unesc participando do GGI, né, Gabinete de Gestão Integrada, então já gostaria de deixar justificada a minha ausência na reunião de comissão. Bom, eu mostrei para o presidente, para o Juliano e para o Camisa uma foto de um carro que veio pela Henrique Lage e que desceu pelo acesso do estacionamento que liga a Henrique Lage com a Cônego Miguel Giaca. Eu vou depois deixar à disposição de vocês uma foto de um motorista que teve a coragem de descer a escada de carro. É uma escada. Eu faço questão, presidente, que uma hora na sessão da Câmara a gente mostre essa foto, até para a gente saber como que é hoje o nosso motorista. Hoje, indo para a Unesc, eu presenciei um acidente, senhor presidente, que me arrepiou. Onde os dois erraram, o pedestre errou e o motorista da moto errou. Era perto do Angelone, era próximo a uma faixa de pedestre, portanto o pedestre tinha que priorizar a passagem pela faixa de pedestre. Os sinais estavam fechados para os carros, mas veio a moto. Sabe aquelas motos que vêm pelo meio, assim, e que vem rachando, Gente, pegou a funcionária do Angelone
em cheio, ela bateu a cabeça, eu pensei, pronto, foi, perdemos uma vida. Né? Na hora eu desci, outras pessoas contribuíram até que o resgate chegou rápido, né? O bombeiro chegou muito rápido, a polícia militar também, mas uma incoerência hoje do cidadão. Então, acho que antes de a gente fazer qualquer avaliação, a gente tem que se autoavaliar. Né? Se avaliar como que eu, Tati, estou como cidadã, dirigindo o meu carro, atravessando as ruas, se eu estou atravessando com segurança. É claro que a gente vive num mundo em que o tempo corre, e que a gente tem que dar conta de tudo, e muitas vezes a gente acaba viajando nessas situações. Mas antes, eu deixo a reflexão aqui da nossa autoavaliação. Primeiro vamos nos modificar, né, para depois tentar modificar o mundo todo. Mas eu subo aqui para deixar registrado que nós temos que avaliar, e aí eu acho que o debate passa por isso, qual é a tarefa, né, realmente do guarda municipal e do agente de trânsito. Eu me recordo muito bem que quando essa casa aprovou, né, quando passou de a Criciúma Trans para a autarquia STC, essa casa aprovou, e aqui nós fizemos o debate naquele momento de que a guarda municipal, e não a agente de trânsito, mas a guarda municipal, ela teria um caráter primordial em estar nas praças públicas, primando pela segurança das nossas crianças, para que elas possam brincar muito bem nos parquinhos da nossa cidade e nas praças ao ar livre, que ela estaria dentro dos terminais, como foi o encaminhamento de uma audiência pública, que os guardas estariam primando pela segurança, né, e pela o ir e vir, o direito de ir e vir do nosso cidadão. Né, eu me lembro de falas do executivo em que o próprio prefeito municipal sonhava em que o guarda municipal pudesse ajudar uma senhora a atravessar a rua. E que esse era o sentimento e realmente o verdadeiro papel. Hoje, claro, acaba também tendo que multar, tendo que canetear, tendo que fazer essa função também. Mas eu queria deixar registrado aqui, se não é o momento de a gente repensar justamente. Se falta efetivo, se falta número, né, de agentes de guarda de trânsito, então que se discuta a prioridade, como disse o vereador Camisa, de se chamar mais pessoas para que possa cumprir os dois papéis, cumprir o de fiscalizar, que é importante, né, de multar, de acompanhar, porque tem que mexer no bolso, né, para a gente educar. A criança a gente educa fazendo esse trabalho de conscientização nas escolas, fazendo com que eles andem com o carrinho de mentira e parem no sinal vermelho e avancem no sinal verde, brincando, né, de uma forma lúdica. A gente educa as crianças. Agora, o adulto, a gente só educa no trânsito multando. É só na multa, então tem que multar. Só que eu deixo, né, mais uma vez, o registro de que qual a verdadeira tarefa que deveria ser cumprido pela Guarda Municipal e os nossos agentes de trânsito. Eu acho que é por aí que passa o debate e que passa a discussão. Vou na mesma linha do vereador Camisa. Então, que se chame, que faça os cálculos e que se chame novos agentes de trânsito, né, e novos guardas municipais. E aí, Juliano, tu colocou aqui que foram 19.998 autuações, passou para 3.526, né? Quanto isso já é revertido em multa? Esses números são infrações. Tu poderia dizer, por exemplo, no ano de 2012, até então, qual o valor em multas? Em multas em que a STC, que entrou, né, através de multas na STC. Obrigada, senhor presidente. Desculpa me alongar, Hulk. Com a palavra, o vereador Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a presença do Juliano, do Frank. A maior parte das perguntas, questionamento que eu queria fazer para o Juliano, já foi respondido, ou pelo menos foram feitas as perguntas pelo vereador Itamar, Camisa, e a vereadora Tati, que vai ser respondida em seguida. Mas completando ali as perguntas da vereadora, a gente sabe que a Criciúma Trans, quando foi criada, foi para orientar o trânsito de Criciúma. Aí foi criada a STC, que é continuar orientando o trânsito de Criciúma e também cuidando do patrimônio do município. Certo? E segundo a informação, nós temos 45 guardas e 12 agentes. Eu pergunto, o número suficiente que seria necessário de guardas e agentes, e quantos estão disponíveis na orientação do trânsito e quantos estão disponíveis para cuidar do patrimônio público?
A palavra do vereador Douglas Matos. Eu estou fazendo isso aí, depois o Juliano vai responder a tanto a pergunta da Tati quanto a do Zine. Juliano, vocês têm transferido os guardas de trânsito para outras atividades de cuidado dos prédios municipais? Eu vou perguntar para ficar aqui, tá? Tá certo. Boa noite, meus cumprimentos, senhor presidente, colegas vereadores, meus cumprimentos a todos os presentes. Vou ser rápido, senhor presidente, porque eu sei que o tempo já está urgindo. É isso, Tati? Então, senhor presidente, eu pergunto ao Juliano, cumprimentar o Juliano e o Frank, perdão, aqui rapidamente, cumprimentar o Frank e o Juliano pelo conhecimento que tem do assunto. Eu acho que a tarefa da STC é uma tarefa muito difícil, muito inglória. Porque para um governo que vive de iniciar obras e não termina, é aquela coisa que nunca acaba, principalmente em matéria de trânsito, né? Fica difícil organizar, planejar, controlar. E evidentemente que eles não vão poder comentar por razões óbvias e eu respeito. Não peço que comente sobre isso. Mas eu gostaria de saber, Juliano, se vocês têm utilizado os funcionários dos 45 para controlar e cuidarem dos prédios municipais. Como é que funciona isso, por favor? Depois só mais uma pergunta, presidente. Pode responder, depois eu... Ele responde tudo no pacote. Eu preferia que ele respondesse, depois eu complementaria a pergunta, porque a depender da pergunta eu vou fazer outra pergunta. A resposta da divisão do tempo que eles têm disponível, é um período de 24 horas e folgam 72. Essa é a escala de trabalho. Existe a prioridade de atendimento a alguns prédios públicos, os terminais Próspera, Pinheirinho e Centro, a rodoviária e os 2 24 horas. Quando ocorre alguma situação, e o Parque das Nações, e também o pessoal da rodoviária, eles cuidam do Parque Centenário. Quando ocorre alguma necessidade urgente em determinados locais, eles são deslocados via plantão para ir nesse local para dar apoio em alguma situação de mais risco, e também foi colocado a eles da necessidade de alguma situação bem mais complicada do chamamento da Polícia Militar, em algumas situações mais críticas. Não é isso, Juliana. Eu já tinha lhe perguntado extraoficialmente, mas eu pedi só que registrasse, né? Porque esse debate fica todo gravado na casa, sem nenhum problema maior, mas... E para que os colegas... E aqui também há uma transmissão. Sim. E a imprensa acompanha, etc. E as pessoas, né? Assim, o que chama atenção, João, é que há uma argumentação do governo de que não existe... O senhor quer informar o senhor vereador que o nosso tempo já esgotou. Certo, presidente. Mas é uma frase. Mas nós vamos dar mais 5 minutos em função de que o Juliano tem que responder a pergunta da Tati do vereador Gene. E é uma frase, presidente. De fato, há um argumento de que não existem recursos para a contratação dos guardas que estão esperando essa contratação, mas o governo acaba de contratar, através do contrato pregão 069, por sistema de terceirização, várias pessoas para exercer a função também, essa mesma função, parte da função dos guardas municipais. O que eu acho é que não existe a opção mesmo de fazer, e o valor é elevado. O contrato tem um valor bastante elevado de terceirização, porque com terceirização você escolhe quem assume. Com concurso você não indica. Com terceirização, as pessoas ficam expostas não estou falando que seja o caso do Juliano e do Frank, pelo amor de Deus, até porque eles não têm nada a ver com isso. Eles não cuidam dos terceirizados, né? Mas o governo cuida. E o governo que diz que não tem recurso, que diz lá para a STC que não tem recurso para contratar, contrata terceirizado.
e terceirizado é como na iniciativa privada. O prefeito vai lá, ou quem quer que seja, e diz para o dono da vigilância tal, ó, eu quero fulano, se dá a lista. Né, Vilmar? Então, eu acho que esse assunto, inclusive, vai render, porque o governo não pode, isso está espalhado por aí nos tribunais, utilizar de subterfúgio, que é o caso de uma licitação, para contratar pessoas para uma atividade que tem outras esperando para ocupá-las. Isso se chama fraude ao processo licitatório. E isso vai forçar a justiça a acabar concedendo uma liminar, mandando nomear esse pessoal. Pode abrir os computadores no Google e procurar, que vocês vão encontrar pelo menos 1000 jurisprudências sobre isso. Tá certo? Eu acho que esse caso está muito caracterizado. Tu não tem nada com isso porque vocês não cuidam, desculpe aqui, eu estou falando do governo, não cuidam da área de licitação e contratação terceirizada, não precisa nem comentar. Se quiser comentar, aí a gente comenta depois no horário político. Mas eu acho que não deve. Até porque são profissionais que dá para ver que são ligados tecnicamente ao setor, e aí tem que mais é que tocar a vida mesmo, e acho que tocam muito bem, dentro do que é possível, repito. Mas digo, senhor presidente, é uma opção de não contratar por questão política. E como toda a aparência tende com o tempo a ceder, a perder, a se esburir diante da essência, eu não tenho nenhuma dúvida que é mais um episódio que na hora certa vai ser demonstrado para a população de Criciúma como mais um embuste, mais uma mentira, mais uma propaganda jogada ao ar, que no tempo certo será contraditada. Obrigado, presidente. Eu passo a palavra ao Juliano Colossi para responder as perguntas a ele feitas. Em relação às atribuições da Guarda Municipal dos agentes de trânsito, eles têm várias atividades que estão colocadas na legislação. Eles cumprem todas as atividades que estão colocadas na legislação. O que nós estamos procurando desenvolver juntamente com o supervisor cursos de capacitação de relações pessoais para o tratamento com o cidadão. Até porque, como eu já havia falado, um ano é muito pouco para uma pessoa ter experiência no trato do setor público, né? E para isso tem que ter um curso, tem que ter alguém que explique, né, uma formação continuada. Em relação aos valores, as multas, no momento eu não teria como te responder, né? Se vocês, qualquer vereador quiser ir até a STC, a gente baixa as planilhas lá e verifica isso em loco, tá? O que é? Tem. Sim. Ok. Divisão das atividades da guarda. Eu acho que teria mais alguma pergunta? Que era da divisão das atividades. Tá. Manda hoje, qual a necessidade de pessoal com a guarda e agente? Claro. E quantos estão à disposição para cuidar do trânsito e quanto desse pessoal de 4512 estão à disposição para cuidar dos patrimônios públicos? O que acontece na verdade? Todos eles são aptos a trabalhar em todos os setores, tá? Ou seja, no trânsito ou mesmo nos próprios da própria prefeitura. O que ocorre? Havendo a necessidade de deslocar esse pessoal, os guardas municipais, os agentes de trânsito, para um eventual engarrafamento, como aconteceu nas últimas semanas, falta energia nos semáforos. E aí, nosso trânsito vira um caos, né? Porque ninguém quer ficar 10 minutos a mais esperando no carro. Bom, então eles são deslocados de acordo com a necessidade, de acordo com a escala que o superintendente da guarda põe lá durante o dia para eles cumprirem as atividades. Em casos especiais, eles só trabalham no trânsito. O agente de trânsito só pode trabalhar como agente de trânsito. O guarda municipal pode trabalhar como agente de trânsito e guarda municipal, por uma questão da legislação. Seria essa... Olha, se nós formos pensar assim, será que nós temos número suficiente de arquitetos na prefeitura para ajudar nos projetos? Não temos. Ou em qualquer outra profissão. Sempre mais é melhor. Tá?
o que a gente está reestruturando a empresa, a STC, para cumprir seu papel da melhor maneira possível. A gente sabe que o que acontece? Quando existe algum bloqueio por conta de uma obra, a gente avisa a imprensa com uma certa antecedência. Só que o trânsito é uma ciência, muitas das vezes, inexata, que prega peças. Nós achávamos que íamos ter um grande problema fechando a rua Antônio De Luca, né, que ia dar muito problema lá na Marcos Soares. E aí, com uma solução que tivemos, a Guarda Municipal deu uma solução, e os agentes de trânsito deram uma solução que resolveu uma coisa que a gente estava pensando muito tempo e a gente não conseguia resolver. Nós vamos enfrentar alguns outros problemas que, por conta das obras, vão ocorrer aqui na frente do Hospital São José. Né, na rua do Hospital São José, é um ponto crítico que a gente vai pedir a compreensão da população, porque temos que fechar essa rua para o canal auxiliar passar. E aí vai ter que todo mundo se desdobrar, e nós vamos ter que orientar todo mundo para a melhor movimentação dos motoristas, né, nessa região da cidade. Tá? Agora a questão, eu não posso responder pela prefeitura, né, eu tenho que responder somente pela STC. Tá? Ok. Juliano e Hudson, mais como alerta, numa outra oportunidade, quando o Jair esteve aqui, o próprio Maurinho Sônico, né, eu cobrei do equipamento de segurança dos agentes de trânsito. E até hoje eles continuam sem o equipamento de segurança, que é aquele colete, né, de cor diferenciada do uniforme. Estamos providenciando a compra, então, além do colete de algemas. Então, porque o que acontece? Estão colocando em risco a própria vida em determinado momento, né? Nós sabemos disso. E aí é um equipamento de segurança. Não pode. Então, se isso já está sendo providenciado. Bem, Não, mas porque existem casos, existem situações que quando envolve drogas, que a pessoa está muito descontrolada, tem que algemar, porque senão ele está fazendo mal para ele e para os outros. Necessário, claro. bem, eu vou dar por encerrado os trabalhos aqui e dizer que esse assunto é tão polêmico que, tipo assim, de orientação, né? É que isso aí nós teríamos um debate todo, se nós fosse aprofundar, nós teríamos mais tempo discutindo, né, Juliano e Hudson, né? Mas, como tem um tempo estabelecido, até ultrapassamos o tempo, entendendo da importância do assunto, né? E eu quero agradecer a sua vinda, né, e a do Frank aqui à casa para esclarecer alguns assuntos que a gente tinha ainda em dúvida e coisa parecida. E aí fazer um agradecimento e dar os parabéns pela explanação. Eu passo então as palavras para as suas considerações finais. Ok. Eu agradeço a oportunidade de estar presente e informar aos senhores a respeito das atividades da STC. Eu agradeço também a presença de alguns funcionários da STC que estão aqui na plateia, né? Agradeço também a minha acolhida que eu tive na STC, de todos os funcionários, são pessoas do mais alto nível de competência, que a gente vai ajudar de uma certa maneira ou de outra. Né? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato, agendem um horário para falar conosco lá na STC. Muito obrigado. Muito boa noite, obrigado pelo convite aqui. E a STC, no nome do Juliano, meu nome, que é coordenador do processamento de infrações, está sempre à disposição. E só salientando que a STC cumpre integralmente a Lei 9.503 de 97. Os trabalhos estão encerrados em até 2 minutos. Obrigado. Eu pedi ao vivo o teu celular. Teu celular.
Iniciando os trabalhos, questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, só para lembrar aos colegas vereadores, né, que eu acho que há uns... Está ouvindo? Ok. É um assunto que já foi debatido essa semana, né, através dos jornais, na rádio. É aquele caso da retirada pela prefeitura do meio-fio da rua, por conta da obra aí do Pave Total. Então eu recebi agora as fotos, né, no Jardim das Hortênsias, senhor Lauro. Na época, acho que o senhor ainda era a Rua Serafim Lopes de Almeida. Só para ilustrar, senhor presidente, aos colegas vereadores e à população, o absurdo que foi feito em relação a esta rua. A obra nem está concluída, estão lá na frente colocando a lajota e já estão retirando meio fio aqui atrás, porque o cidadão, né, sei lá por qual razão, não efetivou o pagamento. Mas então para a gente ver como é que age esse governo, é faca no pescoço mesmo e não tem moleza para ninguém. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Jeves Mourão. Senhor presidente, a questão de ordem é em relação à comissão de drogas, que semana passada não teve a comissão, e amanhã a gente precisava definir algumas coisas para não ficar amarrado. Então a gente queria que todos os vereadores não faltassem amanhã, às 19 horas, às 18 horas, inclusive houve essa mudança de vereadores, talvez o vereador Lauro Pirola, o vereador Sirimbelli, o vereador Douglas Matos não saibam dessa comissão. Toda terça-feira tem a comissão. E tem muitos assuntos ali que estão encaminhados, mas precisa da aprovação para a gente encaminhar. Então amanhã às 18 horas, comissão antidrogas no plenarinho. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Inácio. Senhor presidente, só lembrando que, como é uma comissão importante, vereador Jeves, é que amanhã tem a posse da SIC. E tem convite para todos os vereadores participar, que é um fato importante amanhã. E aí, não sei se
Todos os vereadores vão estar. Ah, ele falou... desculpa, eu entendi 19 horas. A posse... então tá, desculpa. A posse vai ser às 20 horas e 30 minutos aí. Bem, terminado o horário político, passando para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Inicialmente, senhor presidente, nós recebemos ofício aqui datado na data de hoje. Diz que o senhor presidente veio informar, através desse, que o vereador Edson Nascimento, PSD, não será presente na sessão ordinária do dia 2 de abril de 2012, segunda-feira, em virtude de estar na capital do Estado tratando de assuntos de interesse do município. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Rafael Biava Lamini, assessor parlamentar. Sessão do dia 2 de abril de 2012. Requerimento 031/2012, de autoria da bancada do PMDB. Pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca do processo licitatório 329/2011 e do contrato de resultante número 409/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a empresa BR Comunicação Visual. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 032/2012, da autoria da bancada do PMDB, pedir informações ao senhor prefeito municipal acerca das obras de reforma do camelódromo municipal. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 033/2012, da autoria da bancada do PMDB, pedir informações ao senhor prefeito municipal acerca do processo administrativo de carta convite número 084/2012, do contrato dele resultante, número 113/2012, da Prefeitura Municipal de Criciúma. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 034/2012, da autoria do vereador João Fábio, pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca dos contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a empresa Feuser Serviços de Manutenção Limitada através do Fundo Municipal de Saúde. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 035/2012, da autoria do vereador Ivan Roberto de Esfal, pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca do convênio número 1247/2009, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de Criciúma para o desassoreamento e revitalização das margens do Rio Sangão. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 071/2012, da autoria do vereador Salésio Lima, restauração da iluminação na Praça Mário Meller, bairro São Defende. Indicação 072/2012, da autoria do vereador Salésio Lima, instalação de iluminação pública na rua 1588, localizado no loteamento Nossa Senhora do Carmo, distrito de Rio Uena. Indicação 073/2012, da autoria do vereador João Fabres, iluminação pública no viaduto da Estrada de Ferro Tereza Cristina, rodovia Luiz Rosso. Indicação 074/2012, da autoria do vereador Tatiano Teixeira, implantação da Academia ao Ar Livre no bairro Jardim das Paineiras, anexo ao centro comunitário. Indicação 075/2012, da autoria do vereador Vanderlei Zilli, implantação do projeto Tigrinhos na comunidade do bairro São Simão. Indicação 076/2012, da autoria do vereador Vanderlei Zilli, correção da posição das placas do ponto de táxi proibido de estacionar na rua João Sequinel, esquina com a rua Coronel Pedro Benedetti, já que as duas estão sobrepostas, dificultando a visão dos motoristas, induzindo a ocorrência de infrações de trânsito. Indicação 077/2012, da autoria do vereador Vanderlei Zilli, sinalização e conserto de um buraco na rua Rui Barbosa, centro, de fronte América Vídeo. Indicação 078/2012, da autoria do vereador Antônio Manuel, construção de lombada na rua João Meller, próximo ao Mercado Universal, bairro Tereza Cristina. Indicação 079/2012, da autoria do vereador Antônio Manuel, patrulhamento e revestimento com material consistente, bem como a limpeza da rua Campina Verde, bairro Dem Bosque. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 3 do corrente, amanhã no horário regimental. Boa noite a todos.